Descubra o poder transformador do coração generoso. Bênçãos surpreendentes em 30 dias. Maria, uma jovem de apenas 21 anos, olhava pela janela do seu pequeno lar na periferia de São Paulo. Era um bairro marcado pela luta, onde a desigualdade gritava a cada olhar. Filha de uma mãe viúva, dividia o espaço apertado com 3 irmãos, cada um imerso em suas próprias preocupações e sonhos. Durante o dia, trabalhava em um mercadinho local, mas as verdadeiras batalhas começavam ao voltar para casa. O peso das responsabilidades parecia aumentar a cada dia, e a esperança de transformar sua realidade parecia distante. Contudo, naquela noite, enquanto admirava as luzes da cidade, um toque de compaixão acendeu um novo tolo de vida em seu coração. Do outro lado da rua, estava Dona Rita, a idosa que sempre a encantava com suas histórias do passado. Maria notou que a mulher estava abatida, com lágrimas escorrendo pelas bochechas, a solidão estampada em seu rosto cansado. O gato de Dona Rita havia desaparecido, e aquele pequeno ser era tudo o que restava de sua alegria. Um aperto no peito surgiu em Maria. Seu coração pulsava forte ao pensar, e se eu puder fazer algo por ela? No começo, a ideia a frustrava, pois o peso de suas próprias dificuldades ressonava em sua mente. Mas a empatia não permitiu que ela hesitasse por muito tempo. Maria decidiu que em 30 dias, espalharia bondade por seu bairro. No primeiro dia, mesmo com hesitação, ela bateu à porta de Dona Rita, convidando-a para procurar o gato juntas. O gesto teve um efeito instantâneo, como se um raio de luz tivesse atravessado sua alma. Embora seu coração estivesse apertado, ela sentia uma leveza. Mas logo ouviu murmúrios desconfiados dos vizinhos. O que essa garota quer com isso? E a insegurança a atacou como um vento frio de inverno. No entanto, com um sorriso aberto, Maria seguiu adiante, determinada a provar que pequenos atos de bondade podem criar mudanças poderosas. Com o passar dos dias, Maria começou a levar comida para quem precisava, ajudava as crianças com lição de casa e até organizou um mutirão para limpar a praça do bairro. Cada gesto, por mais simples que fosse, chegava como um bálsamo em corações desgastados. Mas em casa, a situação estava longe de ser fácil. Seus irmãos a questionavam, navegando entre o desejo de um futuro melhor e a necessidade de garantir uma estabilidade financeira. "Por que você se importa com esses pobres?" dizia um deles, e as palavras o deixaram ainda mais confusa. Certa noite, um incêndio consumiu a casa de seu vizinho, Paulo. Maria ficou paralisada ao ouvir o que aconteceu. Quando chegou ao local, encontrou uma cena que poderia desfalecer qualquer um: chamas, gritos e desespero. Porém, havia algo surpreendente: uma onda de solidariedade surgia entre os moradores, erguer-se em apoio, algo que Maria nunca tinha testemunhado. Ela sentiu seu coração explodir em esperança. Aquela demonstration of love and support era a clareza que tanto buscava. Mas, mesmo com o calor da solidariedade, ela sabia que a jornada estava longe do fim. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto a comunidade se unia em um gesto de amor e compaixão, Maria se via diante de um novo desafio. A pressão da família aumentava, mas sua determinação em continuar a missão de espalhar bondade se tornava cada vez mais forte. Ela percebeu que a verdadeira transformação não era apenas sobre o que ela poderia dar, mas sobre a conexão que poderia criar entre as pessoas. O peso em seus ombros era exato, lembrete de que a generosidade poderia trazer tanto luz quanto dor. O que aconteceria quando as expectativas de sua família colidissem com seu desejo de mudança? A pergunta reverberou em sua mente, enquanto o destino se preparava para jogar um novo dado na vida de Maria. Maria acordou em um dia nublado, a chuva caindo suave lá fora. O clima refletia confusão em seu coração. Nos últimos dias, havia se sentido mais confiante em sua missão,
Mas, ao mesmo tempo, a pressão de sua família pesava como uma tempestade em seu peito. Por que ela se importava tanto? A dúvida rondava sua mente como uma sombra persistente. Enquanto tomava o café da manhã, seus irmãos comentavam sobre a necessidade de economizar e buscar um emprego melhor. Você vai acabar se machucando, Maria, alertou Júlio, o irmão mais velho. As palavras dele estavam carregadas de preocupação, mas o tom fazia seu coração se apertar. Ele não entendia que a mudança que ela buscava não era apenas para si. Era por eles, por Dona Rita, pelo bairro inteiro. Após o desjejum, Maria decidiu que não poderia deixar que as palavras de seu irmão a desmotivassem. Aquela manhã, ela organizou mais um mutirão, desta vez para arrecadar roupas e alimentos para aqueles afetados pelo incêndio. Ao divulgar a ideia nas redes sociais, recebeu algumas mensagens de apoio, mas logo vieram os comentários negativos. Você é só uma criança, quem você pensa que é? Dizia um anônimo. Se tivesse um dia melhor, talvez essas palavras não tivessem afetado tanto, mas naquele momento, sentir a falta de apoio fez com que sua confiança vacilasse. Em um impulso, ela decidiu que precisava falar com Dona Rita. A idosa sempre soube como curar feridas com palavras simples e aconchegantes. Batendo a porta da casa dela, Maria foi recebida com um abraço apertado. Minha querida, o que te traz aqui, com essa cara de solidão? Dona Rita perguntou, enquanto acariciava os cabelos de Maria. A jovem desabafou, contando sobre os desafios que enfrentava em casa e fora dela. A mulher ouviu tudo com atenção e, quando Maria terminou, Dona Rita sorriu. Às vezes, meu amor, você precisa se lembrar que a chuva pode trazer flores. Não é que você seja uma criança, mas sim que tem um coração forte e generoso. Isso é mais poderoso do que qualquer crítica. As palavras da velhinha ecoaram dentro dela, ressoando como um mantra revitalizante. Maria rapidamente sentiu uma onda de energia e esperança. A certeza de que estava no caminho certo começava a se firmar. Naquela tarde, ela decidiu que era hora de organizar um evento no bairro, algo que unisse as pessoas e fortalecesse a comunidade. Maria sonhava em criar uma festa com música, dança e comida para todos, um verdadeiro encontro para celebrar a vida e a solidariedade. Com toda a paixão e fé que ainda ardia dentro de si, ela planejou tudo. Com a ajuda da Dona Rita, até alguns vizinhos se animaram a se juntar a ela. Mas, como sempre na vida, a tempestade se aproximava novamente. Quando Maria começou a divulgar a festa, um dos vizinhos, conhecido por sua falta de apoio aos que realmente precisavam, ameaçou fazer uma reclamação à prefeitura, alegando que o evento poderia causar tumulto. Aquela notícia caiu sobre ela como um balde de água fria. A dúvida que já a atormentava encontrou espaço novamente em seu coração. O que fazer diante de mais um obstáculo? Seria preciso desistir, com a pressão crescendo ainda mais, ela se viu dividida entre continuar a luta ou ceder às vozes negativas ao seu redor. E naquele momento de incerteza, uma pergunta a assombrava: o que realmente importa? A resposta parecia inalcançável, mas uma coisa era certa: aquela não seria a última batalha. E, antes de partir para novas descobertas, Maria sentia que a próxima escolha moldaria não só seu destino, mas de todos que a cercavam. O que viria a seguir? Ela estava prestes a descobrir. A noite caiu de forma pesada sobre o bairro. As nuvens escuras que se aglomeravam durante o dia agora se tornaram uma fina garoa, quase um sussurro da natureza. Maria sentou-se no chão da sala, rodeada por papéis com anotações e desenhos da festa. Sua mente fervilhava com ideias, mas o medo e a insegurança também tinham espaço ali. E se eu não conseguir? Pensava, mordendo o lábio inferior. As palavras do vizinho ecoavam em sua mente, como um sino a tocar a dúvida. Para o momento, o brilho da esperança que Dona Rita havia acendido parecia se apagar. Ela se lembrou do olhar terno da velha, como se estivesse a dizer: você não está sozinha. Tomou coragem e mandou uma mensagem para os vizinhos que haviam se empenhado em ajudá-la. Em poucos minutos, um por um, começaram a aparecer e logo a sala estava cheia. O clima entre eles começou a se transformar, rindo e compartilhando planos grandiosos para o evento. Enquanto Maria direcionava a conversa, ela pôde sentir a energia positiva surgindo entre eles. Vamos transformar este lugar, gente!
Juntos, podemos fazer algo lindo. Sua voz, inicialmente hesitante, agora transbordava determinação. As mãos se levantaram em apoio e os sorrisos viraram o combustível necessário. Mas logo as incertezas voltaram a bater. Seria o suficiente? Maria olhou nos olhos de cada um dos presentes. Percebeu que não eram apenas amigos ou vizinhos, mas a própria essência de sua luta. Ali, a força coletiva emanava como um ímã poderoso, atraindo sentimentos de amor e solidariedade que transcendiam o medo. Então, Júlio, que havia se mantido mais calado, interrompeu a conversa. Maria, eu só queria que você soubesse que sempre estarei ao seu lado, mesmo que não entenda bem o que está fazendo. Se isso faz você feliz, eu o apoio. Apenas tome cuidado. Aquelas palavras foram como uma mão estendida para ela, um laço que redimensionava seu papel. Maria agradeceu com um olhar emocionado, percebendo que encontrar apoio até mesmo em quem hesitava era um passo à frente. Juntos conseguimos, certo? Disse ela animadamente, para um coro de certo, que ecoou na sala. Naquela noite, os planos tomaram forma rápida. As ideias de brincadeiras, comidas e decorações nas paredes coloridas começaram a encher o coração de Maria. O evento não seria apenas uma festa, mas um grito de unidade e resistência. No entanto, ao mesmo tempo em que a empolgação crescia, o peso do medo da reclamação da prefeitura ainda lhe tirava o sono. Se algo desse errado, seria a culpa dela. Ao se deitar, a insegurança a abraçou novamente, como um cobertor pesado. E se todas as nossas esperanças se transformarem em decepção? A dúvida murmurava em seus ouvidos. Para encarar isso, Maria fechou os olhos, respirando fundo. Diante daquela tempestade de sentimentos, ela decidiu que o amor e a união falarão mais alto, mesmo que o medo quisesse estrangular seus sonhos. Mas a verdade é que, ao amanhecer, uma mensagem inesperada apareceu em seu celular. Era uma notificação da prefeitura, pedindo para que se apresentasse na próxima semana. Maria leu e sentiu o coração descer pela barriga. O que fazer agora? Seria suficiente o apoio da comunidade para enfrentar essa nova onda? Com essa pergunta batendo à sua porta, ela percebeu que a tempestade estava apenas começando. O que a aguardava na reunião? Maria estava prestes a descobrir que desafios não só revelam a verdadeira força, mas também proporcionam consequências que podem mudar tudo. A semana passou como um sopro, repleta de tensões e preparativos frenéticos. Cada dia que se aproximava da reunião com a prefeitura parecia aumentar a pressão. Maria estava ansiosa, e a cada passo que dava, sentia os olhares de seus vizinhos, a expectativa misturada com a apreensão. O evento não era apenas uma festa, era uma demonstração de resistência e união, e ela se sentia responsável por garantir que tudo saísse conforme o plano. Na manhã da reunião, Maria acordou mais cedo do que o normal. O céu estava limpo, mas as borboletas em seu estômago eram tudo menos tranquilizadoras. Ao se olhar no espelho, sentiu o peso da determinação refletido em seu olhar. Você é mais forte do que pensa, murmurou para si mesma. Depois de um café rápido e algumas palavras de encorajamento trocadas com a vizinha que sempre lhe oferecia apoio, ela sentiu que poderia enfrentar aquele desafio. Ao chegar à prefeitura, o ambiente era sisudo e com ar de intimidação. O cheiro de café e papelada enchia o ar, mas não era isso que a deixava nervosa. Era a incerteza do que diria o burocrata que a receberia. Enquanto esperava, as lembranças da conversa com os vizinhos voltaram. Cada risada e cada ideia executada em conjunto eram verdadeiros lembretes de que ela não estava sozinha. Finalmente, seu nome foi chamado. Maria entrou na sala, o coração pulsando em um ritmo acelerado, quase ensurdecendo. O homem de paletó, que parecia entediado, olhou para ela por cima dos óculos. Então, você é a responsável pela festa no bairro? Ele mal esboçou um sorriso, e aquela expressão acendeu em Maria um fio de indignação. Sim, sou eu. Eu preparei um evento que não é apenas uma celebração, mas uma oportunidade para unir nossa comunidade. Precisamos de apoio, não de barreiras. A voz dela tremia, mas suas palavras ecoaram como um chamado. O homem levantou uma sobrancelha, mas não interrompeu. Maria prosseguiu, desfiando uma fala que havia ensaiado em frente ao espelho mais vezes do que gostaria de admitir. A festa será uma troca de alegrias e não apenas uma festividade.
Prometemos seguir todas as normas de segurança e ainda mais. É um momento para fortalecer laços, e mais do que isso, é uma chance de mostrar que estamos juntos enfrentando as dificuldades. Ela viu um leve interesse no rosto do burocrata, que gradualmente começou a observar os documentos que ela trouxera, contendo detalhes sobre a festa e a participação da comunidade. Mas antes que ela pudesse terminar, o homem cortou. Você comprou os alvarás necessários? Não é só convocar os vizinhos e achar que tudo está resolvido. As palavras dele eram como um balde de água fria. A decepção se instalou nos olhos de Maria, mas, em vez de desmoronar, uma centelha de resistência acendeu dentro dela. Sim, eu trouxe todos os documentos e as autorizações. Recebemos um apoio incrível da comunidade, e essa festa é apenas o começo do que podemos construir juntos, respondeu, sentindo-se forte. Havia algo no tom dela, uma firmeza que ela não sabia que possuía. Conforme concluiu sua apresentação, o olhar do homem se fez mais concentrado. Ele parecia ponderar. Preciso pensar, ele disse, enquanto já movia a caneta para anotar algo no papel. Uma pausa pairou no ar, tensa como um fio esticado, e Maria sentiu que estava em um jogo que transcendia as regras normais. Depois de alguns minutos, ele levantou o olhar. Vocês têm ideia do que precisam para as permissões? Maria sorriu, percebendo que talvez houvesse esperança. Sim. Estamos prontos para tudo. Somente precisamos do apoio da prefeitura para fazer desse momento um sucesso. Enquanto saía da sala, suas pernas estavam trêmulas, mas seu coração batia forte de esperança. Ela mal podia acreditar que, apesar do medo que a acompanhava, ela conseguiu se levantar e lutar pela festa. Mas uma pergunta persistia em sua mente. Seria aquele o início de algo grandioso ou simplesmente uma ilusão? Com a resposta à frente, Maria sentiu que a batalha estava só começando. O que o burocrata realmente decidiria? E qual o impacto disso tudo para a sua comunidade? Maria saiu da prefeitura com a cabeça cheia de pensamentos e o coração palpitando. O dia ensolarado lá fora parecia contrastar com a tempestade de emoções que a consumia por dentro. Havia uma inquietude, uma vontade arrebatadora de fazer valer o que se propusera. Os vizinhos passavam pela porta do local, alguns parando para cumprimentá-la, cheios de expectativa. E aí, como foi? Perguntou sua amiga Luana, a voz carregada de ansiosa curiosidade. Maria respirou fundo. Foi bom, eu acho. Ele pareceu interessado. Suas palavras saíram entrecortadas, e ela não conseguia esconder a insegurança. A verdade era que, mesmo com a resposta menos negativa do que esperava, uma sombra de dúvida ainda pairava sobre ela. Luana inclinou a cabeça, notando a hesitação. Mas isso é incrível, Maria. Se ele está pensando, é um bom sinal. O sorriso dela era contagiante, mas Maria sentiu que precisava de mais. Queria cravar um ponto, consolidar a esperança, mesmo que por um instante. Sim, mas e se não der certo? E se as permissões não chegarem a tempo? Questionou, envolvendo as mãos em volta do coração como se tentasse segurá-lo no lugar. Quem é você, senão a mulher que traz a comunidade juntas? A festa vai acontecer, mulher. Vamos fazer acontecer. Luana estava fervorosa, e sempre que Maria duvidava, bastava uma palavrinha dela para acalmar os medos. O problema é que, por mais que ela tentasse se convencer, a tensão ainda a acompanhava a cada passo. Você está certa, mas precisamos de um plano. O que faremos se não conseguirmos? Maria lembrou de como os vizinhos estavam contando com ela, como todos olhavam para ela em busca de liderança. Era um encargo pesado e muitas vezes parecia que ela era a única que acreditava que tudo poderia dar certo. A noite chegou, e após um dia cansativo, Maria se sentou à mesa da cozinha com um caderno em branco diante dela. A luz suave iluminava as páginas brancas, e ela começou a anotar ideias. O cheiro do jantar que sua mãe havia feito era reconfortante, e a atmosfera no lar lembrava que ela não estava sozinha, nunca esteve. Vamos lá, Maria. O que você realmente precisa? Ela começou a listar as coisas: cartazes, divulgação, comidas, bebidas, segurança. Uma lista que parecia crescer a cada nova pulsação em seu peito. De repente, um pensamento a atingiu como um raio. E se ela organizasse uma reunião com os vizinhos?
Uma oportunidade de discutir juntos, unir forças e, quem sabe, até agradar o burocrata com a visão de uma comunidade forte e decidida. Ao escrever essa ideia, um sorriso escapuliu de seus lábios. O que parecia um cenário assustador tornava-se uma verdadeira chance de mostrar que, juntos, podiam realizar coisas grandiosas. Amanhã mesmo vou convocá-los, decidiu com firmeza. Era como se uma onda de energia renovada a envolvesse. Os desafios não seriam dela, mas compartilhados por todos. O sangue começava a circular mais rápido nas veias dela. Assim que teve essa certeza, uma nova responsabilidade despontou em sua mente. O que dizer e como fazer as pessoas acreditarem na importância da festa? Não poderia ser qualquer evento, deveria ser um símbolo de união e esperança. Maria começou a imaginar a cena, com sorrisos, danças e harmonia de sua comunidade vibrando em conjunto. Mas antes que a animação a levasse longe demais, um pensamento cortou a euforia. E se o burocrata realmente não aprovasse as permissões? Uma sombra de incerteza passou por seu rosto. O que aconteceria com aquele sonho cuidadosamente tecido com carinho? Maria sabia que precisaria enfrentar essa possibilidade, sabia que teria que ser a luz para aqueles que talvez se deixassem abater. Ponderou se teria coragem suficiente para enfrentar qualquer obstáculo que pudesse surgir e, ao mesmo tempo, incutir aos outros a mesma fé que começava a brotar dentro de si. Neste momento, enquanto refletia, um telefone tocou. Era um número desconhecido. Hesitante, Maria atendeu. Alô? Aqui é a prefeitura, precisamos conversar sobre a sua solicitação. O coração dela disparou. O que estaria por trás daquela ligação? Assim como um filme que parava em um cliffhanger, Maria já sentia o clímax se aproximar, o que a aguardava na próxima cena dessa jornada. Maria sentiu um frio na barriga. A voz do atendente do outro lado da linha soava profissional, mas havia um tom que ela não conseguia decifrar. Aguardar pelo que viria a seguir foi como andar sobre uma linha tênue, onde cada palavra poderia ser um passo para a vitória ou um mergulho no abismo da decepção. Olá, boa noite. Eu sou o Carlos, da prefeitura. Precisamos de algumas informações adicionais sobre a sua solicitação para o evento. A voz dele se arrastava, e Maria quase não ouvia. As palavras saltavam como assobios em sua mente. Ela segurou o telefone com força, tentando focar no que realmente importava. Um nó se formou em sua garganta, mas ela não iria deixar isso a derrubar. E se essa fosse a chance que aguardava? Claro, Carlos. O que você precisa? Vou fazer de tudo para que isso aconteça. Ela respondeu, demonstrando uma determinação que mal sentia. As dúvidas ainda rondavam sua mente, mas precisava se mostrar forte, tanto para o atendente quanto para ela mesma. Precisamos que você nos envie uma lista com o que já está planejado, o local e uma previsão de público. Caso contrário, não conseguimos processar a sua solicitação. As palavras dele cortavam através da tensão que a envolvia. Maria começou a explicar, rapidamente organizando suas ideias em uma resposta clara enquanto sua mente, como uma engrenagem, trabalhava a 1000 por hora. Ela pensava nos vizinhos, no quanto acreditavam nela, na necessidade de sua comunidade se unir e lutar por um sonho compartilhado. Eu posso criar uma reunião para isso. Assim, todos podem contribuir e você vê que estamos fazendo algo significativo. A festa não é apenas uma festa, é um festival de esperança, de união. Sua voz soava empolgada, embora a insegurança a acompanhasse. Entendo, mas a documentação é necessária. Sem isso, o processo é complicado. Eu recomendo apressar isso, para que possamos seguir. Carlos falava de uma forma quase automática, e Maria sentiu que começava a perder terreno com suas explicações. Não, isso não poderia acontecer. Ela tinha uma missão e, naquelas palavras impessoais, Maria viu a chance de mostrar do que eram capazes. Com a mente correndo, decidiu que se convocar uma reunião já era mais que necessário. Precisava colocar as cartas sobre a mesa. Amanhã, a gente vai se reunir no centro comunitário à noite. Vou trazer todos e vamos juntos discutir o que precisamos fazer. Carlos hesitou. Isso pode ajudar, mas você precisa estar pronta para enviar a documentação até o fim do dia seguinte,
ou perderá a chance de conseguir as aprovações. Ela percebeu que, pressionado o tempo, cada segundo contava. O fim do dia parecia a luz no fim de um túnel. Maria respirou fundo, seu coração palpitando com a responsabilidade que agora se tornava coletiva. Vou fazer acontecer, eu prometo. Assim que encerrou a ligação, um misto de emoções tomou conta dela. Um alívio profundo cercado por adrenalina. Essa não seria uma batalha apenas dela, mas da comunidade inteira. A sensação a envolveu como um abraço acolhedor, apesar da montanha-russa interna de ansiedade que a aguardava. Sem perder tempo, começou a escrever um convite para a reunião, usando a tinta da esperança e da emoção. As palavras dançavam no papel, transformando-se em um chamado. Era hora de todos se unirem. Aquela festa não seria apenas uma celebração, mas um marco de renovação, de força coletiva e superação. Amanhã, as pessoas se uniriam no centro comunitário e compartilhariam suas ideias, os desafios e, quem sabe, até sonhos. Ponte entre as individualidades, a festa se tornaria uma força desbravadora. Enquanto Maria olhava para seus rabiscos, um último pensamento atravessou sua mente. E se tudo desmoronasse? Mas a luz da esperança brilhava intensamente, e naquela luz, ela encontrou coragem. Com o convite pronto em suas mãos, decidiu que não importava o quão desafiador fosse o processo. Amanhã, seu coração estaria em jogo e, com ele, a alma de toda a comunidade. Seria uma noite que ficaria gravada nas memórias de todos. E assim, enquanto o dia amanhecia, ela sentiu uma certeza: nós vamos conseguir. Mas mesmo assim, uma pergunta a assombrava. E se o barbarismo da burocracia se impusesse, silenciando a festa antes mesmo de começar? Essa ideia ficou presa em sua mente, como uma sombra pairando sobre sua esperança. O que os próximos dias reservava? Na manhã seguinte, o sol se erguia tímido no horizonte, como se também aguardasse o desenrolar dos acontecimentos. Maria acordou antes do despertador, a mente fervilhando, tão elétrica quanto um dia de festa. A sala ainda estava fria, mas ela sentia um calor interior que a motivava a agir. Saltou da cama e logo começou a se arrumar, cada movimento carregado de determinação. Com o convite em mãos, decidiu que o dia precisava ser marcado por pequenos atos de coragem. Saiu para o mercado e, enquanto caminhava nas ruas conhecidas, notou a vida pulsando ao seu redor. As vendedoras de frutas e verduras, sempre calorosas, acenavam para ela com sorrisos. Maria sorriu de volta, sentindo que cada pequeno cumprimento era uma contribuição à sua missão. Oi, Dona Maria. Conta para a gente sobre essa reunião hoje à noite. O que você está aprontando? Perguntou Ana, uma amiga de longa data que vendia flores. Maria não conseguiu conter a animação. Vou reunir todo mundo no centro comunitário. Precisamos unir forças para realizar nosso festival. Vai ser incrível, Ana. Conto com você. Os olhos de Ana brilharam, e ela logo se dispôs a ajudar, espalhando a notícia entre outras amigas. Com isso, Maria percebeu que a energia da expectativa se espalhava como um faísca, acendendo a vontade de todos participarem. Cada conversa que tinha parecia reforçar que a festa não era só dela, era a voz da comunidade ecoando. Pouco depois, já estava no centro, organizando as cadeiras e colocando cartazes nas paredes. O lugar tinha um cheiro familiar, misto de café fresco e a lembrança de várias reuniões passadas. Cada canto parecia carregado de memórias e amor. Enquanto arrumava, já se sentia um pouco mais segura, como se aquele espaço fosse um abrigo para seus sonhos. As horas passaram rapidamente, assim que o relógio marcou a hora marcada, o centro comunitário começou a se encher. Pessoas chegavam aos poucos, rostos conhecidos se misturando à ansiedade que pairava no ar. Os murmúrios animados ampliavam a sensação de união, e Maria olhava para cada um com uma gratidão generalizada. Assim que a sala estava cheia, ela pediu silêncio e com a voz ligeiramente tremula, mas firme, começou a falar. Obrigada a todos por estarem aqui. Esta reunião é um passo importante para realizarmos o nosso festival. Precisamos, juntos, definir as ideias, os planos e, mais importante, o que cada um pode contribuir. As pessoas começaram a se manifestar, cada ideia mais entusiástica do que a outra.
Desde tomada de conta das barracas de comida até a preparação das apresentações culturais, havia um entusiasmo contagiante. Maria podia ver a luz nos olhos de cada um, a paixão pela comunidade resplandecia em cada palavra falada com carinho e esperança. No entanto, a euforia foi cortada abruptamente com uma interrupção. Um representante da prefeitura entrou, trazendo consigo a gravidade da burocracia que Maria tanto temia. Fico feliz em ver tanto entusiasmo, mas preciso frisar que a documentação precisa ser entregue hoje. Sem ela, não podemos garantir a liberação do evento. Seu tom sério mergulhou a sala em um silêncio pesado. Maria sentiu seu estômago revirar. O que fazer agora? Todo o trabalho estava em risco. As vozes que antes eram de esperança agora murmuravam preocupações e desconfiança. A animação desmoronava como um castelo de cartas, e o desejo de realizar a festa parecia ameaçado. Mas, ao olhar para seus vizinhos, lembrou-se do poder da coletividade. Ela levantou a voz, tentando reacender a chama. Pessoal, vamos nos unir. O que precisamos fazer agora é levantar essa documentação. Não podemos deixar que a burocracia arranque nosso sonho. Vamos trabalhar juntos até conseguirmos. Sua determinação reverberava, trazendo de volta um pouco do ânimo que parecia perdido. Corações começando a se encher novamente de esperança, a sala começou a se agitar enquanto as pessoas discutiam estratégias e alianças. O espírito comunitário estava vivo. Mas no fundo, Maria sabia que a corrida contra o tempo não era seu único desafio. À medida que o clima se tornava mais otimista, a seguinte questão não saía da sua mente: e se, apesar de todo esse esforço, algo ainda der errado na aprovação? A dúvida a acompanhava como uma sombra indesejada. E assim, enquanto todos começavam a trabalhar em equipe, um novo dilema surgia no horizonte. Será que a força dela e da comunidade seria suficiente para vencer a burocracia que ameaçava impedi-los de seguir em frente? As horas passaram como num piscar de olhos. O centro comunitário fervilhava de atividade, uma verdadeira colmeia de esforços coletivos. Maria dirigia-se de um grupo a outro, animação nos olhos e um sorriso acolhedor nos lábios, mas dentro dela, a inquietação crescia. Ao ouvir o som dos papéis sendo organizados, o tilintar de canetas e o murmurinho das ideias se cruzando, ela não conseguia deixar de se perguntar: e se formos engolidos pela burocracia? Após a reunião, foi até a mesa de mulheres que discutiam sobre a comida. Oi, pessoal, como vai a lista das barracas? Perguntou Maria, tentando tirar a pressão da mente. Ainda estamos decidindo, mas queríamos saber se tem alguma ideia para a barraca de doces. Informou uma das jovens. Doces típicos, e talvez algumas receitas da vovó. Isso vai dar um toque especial ao festival. Maria comentou, os olhos brilhando enquanto falava de sua infância. As lembranças de risadas, sabores e páginas amareladas de receitas a envolviam numa nostalgia doce e esperançosa. Esse leve momento foi rapidamente interrompido quando ela viu José, um dos moradores mais antigos da comunidade, parado em um canto, com a cabeça baixa e expressão distante. O coração de Maria apertou. Ele sempre havia sido um pilar de apoio, alguém que ela olhava com admiração. Mendigando coragem, aproximou-se. Oi, José. Que tal participar também? Você é muito querido aqui e sua sabedoria faz falta. Ela tentou animá-lo. Ele levantou o olhar, mas os olhos tristes diziam mais que palavras. Maria, estou velho. Acha que posso agregar algo? Esses jovens que estão aqui, eles têm tanta energia, tanta ideia. Eu me sinto perdido. O peito de Maria se encheu de compaixão. José, você é a alma da nossa comunidade. Não é sobre estar na frente, é sobre compartilhar histórias, experiências. Você tem um valor inestimável aqui. Ele hesitou, mas um pequeno sorriso surgiu. Posso contar algumas histórias enquanto todos trabalham na barraca, talvez seja isso que eu possa fazer. Ela sorriu de volta, sentindo que cada parte do quebra-cabeça estava se encaixando, um passo de cada vez. Hora a hora, a força da coletividade se fortalecia, mas, no fundo, Maria ainda carregava o peso de suas dúvidas. Naquela noite, após a reunião, quando viu todos seguindo para suas casas, ficou ali,
contemplando o céu estrelado. Lembrou-se das conversas, do brilho no olhar de cada um, e isso a fez sentir um sopro de esperança, mas o medo da burocracia persistia como um ecoponto na manhã seguinte, a ansiedade estava no ar. Seria o dia da entrega da documentação e, com isso, a chance de tornar seu sonho realidade. Maria sonhava acordada com todas as barracas, música tocando e risos preenchendo o ar. Mas a realidade a puxava de volta, e se não conseguissem todos os requisitos necessários? Ia ser um golpe duro, uma desilusão. Maria reuniu todos pela manhã para revisar os documentos. Cada um parecia tão focado, tão determinado. No entanto, antes que ela pudesse dizer algo, a porta do centro comunitário se abriu com força. Eduardo, um amigo vizinho, entrou descontrolado, com um olhar alarmado. Pessoal, temos um problema. A prefeitura mudou as regras de última hora. Precisaremos de mais documentos e adequações, e o prazo é curto. A sala mergulhou em um silêncio profundo, e Maria sentiu o coração gelar. O medo reverberava em cada face. Seriam capazes de contornar mais esse obstáculo? Uma onda de desânimo começou a se espalhar. E enquanto a tensão aumentava, Maria respirou fundo, lembrando-se de que nunca estiveram sozinhos, que a força da união era o que sempre havia pulsado em sua comunidade. Esse não é o momento de desistir. Vamos juntos encontrar uma solução. Sua voz soou como um farol em meio à tempestade. Mas, perceber o que realmente viriam a fazer diante da nova adversidade seria um desafio ainda maior. A sala ainda estava em silêncio quando Maria terminou de falar. Um por um, os olhares se levantaram. Ela podia sentir as chamas da inquietação e da frustração queimando nas almas de cada um presente. Mas havia também uma centelha de determinação começando a brilhar. As palavras de Maria pareciam ecoar nas paredes, trazendo um senso de urgência. Não podemos deixar que a burocracia nos impeça! Gritou Eduardo, impulsionado pela adrenalina. Vamos revisar o que precisamos e agir rápido. Quem aqui sabe sobre documentos? Rapidamente, as discussões começaram a se entrelaçar. Vários voluntários ergueram as mãos, oferecendo ajuda e dividindo as tarefas. Maria notou que até José, que antes estava tão cabisbaixo, começava a se animar. Ele se levantou e, com voz firme, disse, certo. Vou lembrar de cada detalhe que já passei em situações assim. Vamos anotar tudo. A energia da sala começou a mudar. As vozes, que antes estavam carregadas de desânimo, agora se entrelaçavam em uma sinfonia de ideias. Alguém trouxe um quadro branco, e logo estavam listando o que precisavam envolver os documentos, o que era exigido e o que já estava pronto. O clima de colaboração e esperança tomou conta do espaço. Maria sentiu seu coração aquecer. Esta era a essência do que ela sempre sonhou, uma comunidade unida, lutando pelas mesmas causas. Olhem, vocês são incríveis. Trabalhando juntos, podemos superar qualquer obstáculo. Vamos mostrar a eles nossa força. As palavras saíram de sua boca numa explosão de entusiasmo. As horas seguiram, e a equipe trabalhou intensamente. Algumas pessoas trouxeram café e lanches, e essa mistura de doçura e amargor, tão típica da vida, tirou todos um pouco do estresse. José começou a contar histórias de eventos passados, de feiras bem-sucedidas e de desafios superados. As memórias dele soavam como um sopro de esperança. Ele entendeu que as experiências dele eram não só valiosas, mas também motivadoras. Quando a noite caiu, estavam todos exaustos, mas a energia ainda estava lá. Maria olhou ao redor, notando sorrisos e olhares esperançosos. Eles haviam conseguido reunir tudo o que precisavam, com um toque de união e humor. A folha foi preenchida, cada documento listado. Um trabalho de formiguinha que não só fez ondas de sorrisos, mas também pavimentou um caminho para seu sonho. Um último esforço, pessoal. Amanhã, vamos entregar tudo antes do meio-dia. Maria disse, e uma onda de aplausos ecoou. Mas enquanto todos se preparavam para ir embora, eufóricos com a conquista do dia, um pensamento súbito atingiu Maria como um raio.
Era uma nova exigência que não havia sido mencionada a necessidade de uma carta de apoio da comunidade, assinada por pelo menos 50 moradores. O aire que antes se encheu de energia agora pairou num silêncio mortal. O que havia sido uma vitória momentânea poderia ser um novo obstáculo. Maria sentiu o peito apertar, mas logo lembrou-se da força que todos tinham demonstrado. Vamos! Cada um de vocês conhece vizinhos, amigos. Precisamos fazer isso em conjunto, e rápido. Maria disparou, correndo de um a um, tentando acender novamente a chama do entusiasmo. Os rostos foram adquirindo determinação, e mesmo em meio à pressão, um novo propósito se formou. Maria não sabia se eram todos os desafios que viriam a enfrentar, mas saber que tinham uns aos outros tornava tudo mais suportável. Porém, a grande questão que pairava no ar era: eles conseguiriam mobilizar a comunidade a tempo? E como um eco distante, a dúvida pairava sobre ela: e se não conseguissem os 50 moradores? Maria despertou cedo, o sol mal havia raiado. A energia do dia parecia vibrar no ar, mas a ansiedade a acompanhava como uma sombra. Hoje era o dia. O dia da entrega da documentação para a festa, mas aquele novo desafio a atormentava, a necessidade de 50 assinaturas. Ela pensou rapidamente no apoio da comunidade. Se todos se unissem, poderiam conseguir. A ideia fervilhava em sua mente. Com a lista de tarefas em mãos, vestiu-se e saiu com a determinação de uma guerreira. O bairro estava começando a acordar, e as vozes conhecidas nas suas rotinas diárias ecoavam esperança. Ao chegar à praça, decidiu que não poderia perder tempo. Bom dia, gente! Preciso de ajuda. Estamos quase lá com a festa, mas precisamos de 50 assinaturas para a documentação da prefeitura. Se cada um de vocês conseguir mais um, vamos conseguir. As pessoas a olharam surpresas, mas logo a empolgação tomou conta. Um murmúrio de apoio se espalhou rapidamente, e a energia se acendeu, como uma faísca em um barril de pólvora. Vários vizinhos se prontificaram a ajudar. As mães correram em busca dos filhos e familiares para assinarem. O clima de união invadiu a praça e, em questão de minutos, grupos se formaram. As crianças, motivadas e alegres, foram de porta em porta, sem saber que estavam acompanhando um momento histórico do bairro. Maria se sentiu como um maestro, orquestrando uma sinfonia de solidariedade. A cada assinatura, um novo sorriso, e cada sorriso pulsava vida no coração dela. Vai dar certo, vai dar certo. Ela repetia para si mesma, com um brilho nos olhos. Agora, era hora de volta ao centro comunitário para consolidar as assinaturas. Ao chegar, viu o lugar ainda agitado com vozes animadas e corações esperançosos. Quando entrou, todos pararam e olharam para ela, perguntando em uníssono: como foi? Vocês não vão acreditar. Com cada um de vocês, conseguimos juntas todas as assinaturas. Gritou Maria, o coração batendo forte. Aquela era a realização de um sonho, a celebração do esforço coletivo. As palmas ecoaram e, em meio aos aplausos, Maria se lembrou do desafio número 1, a entrega da documentação. Agora, tudo estava alinhado e ela sabia que cada um ali havia contribuído para essa momentânea vitória. Mas um eco de incerteza ainda pairava no ar. O que diria a prefeitura? Teriam finalmente conseguido. Com a papelada completa em mãos, eles se dirigiram à prefeitura. O caminho estava repleto de murmúrios de coragem e expectativa. Cada passo ressoava com a unidade que haviam criado. Ao chegar, o ritmo de seus corações aumentou, mas a sensação de coletividade a acalmava. Quando passou pela porta, Maria sentiu que não estava ali sozinha, mas como parte de um todo. Apresentou toda a documentação ao atendente, que olhou atentamente. O silêncio na sala parecia interminável. Após alguns momentos que pareceram uma eternidade, o burocrata, com um leve sorriso, disse: parabéns. Todo o processo está em ordem. A festa está autorizada. A sala explodiu em gritos de alegria. Maria fechou os olhos, milhões de pensamentos a atravessaram, a insegurança, o medo, tudo se dissipou em um instante. Aquela garra coletiva se transformou em festas, sorrisos, e um sentimento profundo de realização.
Ela havia feito muito mais do que uma festa, haviam criado laços que iriam além daquele evento. Naquela noite, enquanto organizavam os últimos detalhes da festa, Maria sentiu seu coração transbordar. Ao ver sua mãe olhando para ela com orgulho e os vizinhos ajudando a montar tudo, tinha certeza de que aquela comunidade tinha se transformado em uma família. E a mesma força que os uniu ajudaria a superar qualquer obstáculo no futuro. Quando a festa finalmente começou, os risos ecoavam, a música envolvia o espaço e as cores dançavam nas lâmpadas que iluminavam a noite. Maria dançava, pulava e se sentia livre. Havia uma alegria contagiante no ar, algo que ela receberá de todos. E no meio da dança, Dona Rita se aproximou e a abraçou. Você vê, minha querida? A chuva trouxe flores. Você é a flor mais linda de todas. Com lágrimas de alegria nos olhos, Maria abraçou Dona Rita de volta. Isso aqui é o resultado do amor, Dona Rita. Ali, rodeada por famílias, risos e toda a esperança renovada, Maria entendeu que a verdadeira força estava na união e na generosidade. E isso era só o começo, e assim, enquanto a festa iluminava a noite, Maria soube que sempre poderia contar com sua comunidade e que, juntos, eram capazes de enfrentar qualquer tempestade. E agora, se você chegou até aqui e se emociona com essa história de transformação e união, você precisa se inscrever agora no canal. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa incrível transformação. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudá-lo a alcançar ainda mais corações. Comente suas reações e sentimentos sobre este final emocionante. Este é o momento de mostrar seu apoio.